concentração e equilíbrio. Praticado há mais de 5.000 anos, o halterofilismo é uma das modalidades esportivas mais antigas do mundo. O principal objetivo do esporte é levantar o maior peso possível. E o Brasil tem um representante de peso na categoria. Ele é o atual campeão brasileiro na classe sub-20 e já conseguiu erguer mais de 180 quilos. Apenas 19 anos de idade, Matheus Felipe é promessa do país para o Mundial do ano que vem e as Olimpíadas de 2016. Ele começou a treinar ainda novo, com 13 anos, mas antes gostava mesmo, era de futebol. E eu jogava bola. Minha mãe não gostava porque eu ficava jogando bola na rua e obrigou a fazer o levantamento de peso. Aí peguei gosto e fui crescendo. O halterofilista foi campeão sul-americano juvenil este ano, em Maracaibo, na Venezuela. Mas para o atleta, o título ainda foi pouco. Minha meta é mundial e Olimpíada. E conquistar resultados parece ser mesmo tudo na vida dos atletas. Quando pergunto se o Matheus consegue se imaginar longe do esporte... Não. É uma coisa que eu adoro muito, é uma coisa que eu sei que eu vou crescer. Estou com um relacionamento sério com o levantamento de peso. Então a gente pode dizer que o halterofilismo e você é um caso de amor eterno? Com certeza. Mas pena que na vida a dois, nem sempre é assim. Às vezes, o amor simplesmente acaba. Em outros, o pior, ele nunca existiu. É o que você vai ver agora, na Escola do Amor. Ah, o amor! Quem não gosta de falar dele? O amor representa tudo. Um sentimento difícil de explicar, mas há sempre alguém com uma opinião a respeito. É saber dar de si sem pedir nada em troca. É só convivendo e dependendo da convivência que você vai saber realmente o que é o amor. Os apaixonados também dizem que o amor é cego. E é por amor que muita gente perde a cabeça. Ah, eu faço tudo. Eu já enfrentei muita coisa por ele e enfrento mais ainda. Não passaria por cima de princípios básicos que todo ser humano deve ter, mas eu seria capaz de ir muito longe por ela. Na literatura, o amor é um sentimento supremo e existem diferentes formas de amar. Amor de mãe é incondicional, né? Grande ou pequeno, será que o verdadeiro amor esfria ou pode acabar? Eu acho que se a gente deixar de tentar reconquistar todo dia, acaba. Que aí começa a virar rotina, não pode deixar cair na rotina. Então o amor entre homem e mulher acaba? Acaba. Fácil. Hoje em dia acaba fácil ainda. A gente acha que vai ser eterno, duradouro, né? A gente entra numa relação para isso, mas pode acabar sim. Bom, se acaba eu não sei, mas por mim não acaba não. Como dizer que o amor não acaba nunca, quando o número de separações só cresce, né? E o que fazer quando a pessoa só descobre que não ama o parceiro depois de casar? Vamos conversar com um casal que se casou pelos motivos errados e, com o tempo e as atitudes certas, conseguiu aprender a amar um ao outro. 15 dias depois de casado, eu falei assim, ó, amigo, você fica no teu canto que eu fico no meu. Hoje é a vez dos baianos no laboratório. O problema é que muitas vezes você age como meu pai, né? Você já parou para analisar por que eu ajo assim? Histórias emocionantes de conquistas, o rapaz que foi reprovado no teste e muito mais para você na Escola do Amor que começa agora. Nós temos um casal com uma história muito interessante no programa de hoje. Mas antes de conversar com os nossos convidados, nós vamos ler um e-mail, o e-mail da Bianca, que nos escreveu. Preste bastante atenção, porque vocês também podem ajudá-la, enviando sua opinião sobre o que ela deve fazer. Ela está passando uma situação muito delicada. Envie o seu comentário, o seu conselho para ela, pelo Twitter, @TheLoveSchoolTV ou pelo facebook.com/Escola do Amor. A Bianca diz assim: dia 8 de outubro, completei 1 ano de casada. E nesse dia, meu marido me mandou embora. Disse que não me amava mais, estava interessado em outra pessoa melhor e gostava mais dela do que de mim. Tentei me matar. Eu sempre fui uma mulher mandona e o meu casamento precisou chegar a esse ponto para eu perceber o quanto mal fiz para o meu marido. Já estou me esforçando e mudando há algum tempo, porém, ele não acredita em mim. Tem hora que ele chora e fala que o amor dele está diminuindo. Uma amiga me disse que ele confessou para ela que não existe outra mulher. Ele só falou isso porque está magoado comigo. Ele é muito ciumento e acha que eu estou traindo com uma pessoa do meu trabalho. Disse que eu não sou a esposa que ele quer. Só sou mulher na cama porque não cuido das coisas dele. Então, ele não precisa estar casado. Ontem dormiu fora de casa.
não sei em quem acreditar. Estou disposta a lutar pelo meu casamento, mas me sinto muito magoada. Me ajudem, por favor. Bianca, a coisa parece que está bem complicada aí, né? Mas fique calma que vamos te dizer o que fazer no final do programa, tá bom? Enquanto isso, você que nos assiste, mande a sua opinião. O que você acha que a Bianca deve fazer para ter o marido de volta? Deixe o seu comentário no nosso Twitter, @TheLoveSchool, ou no facebook.com/Escola do Amor. E cabe aqui já, de lembrete, dentro desse e-mail, o recado que há certas coisas que você não deve falar para o seu parceiro, né? Como dizer, eu não te amo mais, ou eu quero sair, quero abandonar o casamento, porque isso simplesmente coloca uma faca no peito do casamento, do relacionamento. No caso do marido dela foi comparar ela com uma outra, né? Além de dizer que queria separar. Bom, nós vamos falar mais com ela no final do programa, dar o nosso conselho. Agora vamos ao nosso assunto principal de hoje. No início, a maioria dos relacionamentos é cheia de expectativas. Mas na medida que a convivência fica mais intensa e próxima, aquilo que parecia eterno começa a perder a graça, ficar sem brilho. As diferenças aparecem, os problemas começam, né? E como sempre dissemos, quando os problemas começam, o amor sai pela janela. É verdade. Né? Mas por que será que isso acontece? Atualmente, os relacionamentos são, em sua maioria, excessivamente livres e superficiais. E essa falta de compromisso só traz a sensação de vazio e de amargura. Isso é tão evidente que muitos casamentos arranjados, comuns ainda hoje em dia em alguns países, têm sido bastante duradouros, por incrível que pareça. Para quem pensa que isso é coisa do passado e que nunca funcionou, veja só essa matéria surpreendente. Um dia de muita dança, festa e luxo. Na Índia, a tradição do casamento é algo único na vida dessas pessoas. Estima-se que 90% dos relacionamentos sejam arranjados. Uma pesquisa indiana comparou 2 tipos de casais: aqueles que se casam por livre e espontânea vontade e aqueles que tiveram o casamento arranjado. O estudo revelou que depois de 10 anos, o amor do casamento arranjado era 2 vezes maior que os demais. Vani sabe bem o que é isso. Ela também teve o casamento arranjado. We do love each other very much now and we are very much happy together. And yes, our love did grow over the years by getting to know each other better and investing in our marriage. Vani mora nas Ilhas Maurício, um país do continente africano. Seguindo a tradição da cultura local, o pai é quem escolheu o atual marido. I had like a day to decide if yes, I was going to get married to him or not. Casada há 16 anos, Vani revela que no começo a adaptação foi difícil. I would be doing things like a 20-year-old and he would be doing things as a 30-year-old. So it wasn't working. That's when we started making more effort to get to know each other better and going more towards like a proper marriage rather than just living together. Em países como China, Japão, Filipinas e zonas rurais da Irlanda, é comum encontrarmos histórias como esta. Vani acredita que se não fosse o pai, nunca teria conhecido o amor verdadeiro. Oh yes, today I'm very happy in my marriage. Por que será que esses casamentos arranjados funcionam mais do que aqueles feitos por amor, hein? Tem vários fatores, né? Mas eu creio que um deles é a própria motivação dos dois antes de casar. Porque se a jovem já sabe que vai casar com aquele homem, né, que foi escolhido pelos pais, ela então, antes do casamento, já começa a desenvolver dentro de si uma condição dizendo assim, olha, eu vou ter que amá-lo, senão eu vou ser infeliz pro resto da minha vida. E nessa dela aceitar essa condição, ela acaba aprendendo a amá-lo também, né? Muito interessante isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os nossos convidados aqui, vocês, Dorinaldo e Fátima, não é isso? Isso. Quer dizer, vocês estão casados há 20 anos, têm 2 filhos adolescentes e hoje pode se considerar um casal 20, né? Sim. Mas não foi bem assim lá no início do casamento, né? Minha família estava chegando do Nordeste. E ele foi convidado para ir buscar, né? Eu falei, mas tem nenhuma menina lá? Ela falou, não. A cunhada da irmã dele falou assim, não, tem sim. Tem uma menina, mas tem 14 anos.
muito novinha, né? Mesmo assim, ele foi. E quando eu estava desembarcando, parou um de frente para o outro. E ali, acho que quando um olhou para o outro, ali a gente teve certeza de que realmente um era para o outro. Mas, assim, teve certeza, porém, ficou ali porque eu sabia que ele era noivo. Mesmo assim, ele me deu flores naquele dia, tudo. Passado 15 dias, ele foi na minha casa e falou pro meu pai que ele queria me namorar. Mas já tinha desistido do noivado, é isso? Então, quando eu anunciei ao pai dela que queria namorar com ela, ele falou assim, você não é noivo? Eu falei, não, já tô acabando já. Aí eu mandei uma carta pro Norte, eu lembro muito bem, pra moça lá. Porque não estava indo bem o outro relacionamento? Então, eu fui eu fui de férias antes, um ano antes, e fui decepcionado com algumas coisas que ela me mostrou. E ali eu percebi que ela não era uma mulher certa pra mim. Já estava morrendo, né? Já estava se acabando. Aí você viu a Fátima, primeira vista, já decidiu. É essa que eu quero e acabou. Valeu a pena desfazer o noivado, né? Quer dizer, valeu entre aspas, porque tem uma história por aí. Naquele momento valeu a pena, mas depois disso é que começou a aparecer quem realmente ela era e por que ela estava querendo esse relacionamento comigo. Por que, Fátima? Fala aí. Então, nós conheci com 14, aos 16 nós casamos. Ele falava, eu te amo, mas eu também te amo. O eu te amo dele era de verdade, mas o meu não. Eu te amo. Porque assim, eu casei com ele? Casei. Mas não porque eu amasse. Casei para fugir dos problemas que eu tinha na minha casa. Como eu venho de uma família de nordestinos, o meu pai é assim, não precisa trabalhar, não tem que estudar. Mulher para ficar em casa. Ele bebia, tinha os vícios dele, né? Então a gente já tinha problemas em casa. Achei que casando eu fugiria dos problemas. Só que eu me enganei. Casei. 15 dias depois de casado eu falei assim, ó amigo, você fica no teu canto que eu fico no meu. Agora imagina, Renato, 15 dias de casado, na lua de mel, o homem ser rejeitado pela mulher. Que situação complicada, porque ao mesmo tempo que você tem um compromisso, você deu a sua palavra, né, que assumiria até o fim da sua vida, ser rejeitado. Foi quando eu tomei a decisão, falei assim, ó, é o seguinte, então, ou você começa a me amar, ou a gente se dá certo, ou você volta para casa dos seus pais. Isso sem falar do fator que após esse acontecimento, eu passei a ter um vício muito grande. Eu passei a beber todos os dias e me tornei um alcoólatra. Depois disso? Depois do que ela falou para mim. Quer dizer, você saiu para fugir do alcoolismo do seu pai e acabou entrando em outro por causa do problema. Exatamente. Criando um outro problema, né? Então aí eu falei, não, eu saí de um problema, mas esse problema veio atrás de mim. Como fazer? O que fazer? E ele falou para você, ou você começa a me amar ou volta para casa do seu pai. É fácil assim? Muita gente diz, como é que eu posso mandar no meu coração? Como é que você recebeu esse ultimato dele? A princípio, tá bom. Mas como? O que fazer? Porque assim, eu enxergava os problemas nele. Ele tinha problemas, eu não. Eu não tinha problema, quem bebia era ele. Então assim, já que eu tinha que amá-lo, então vamos fazer a mesma coisa. Eu ia beber junto com ele. Passei a beber, passei a sair junto com ele para amá-lo. Essa era a minha forma de amar. Nisso se passaram 8 meses. Fiquei grávida. Aí veio a gravidez do meu primeiro filho. Outro problema. Porque aí, passados 9 meses, meu filho nasceu. Eu tive uma depressão pós-parto. Só que nessa depressão foi onde ele tomou a responsabilidade para ele. Porque aí ele viu, opa, peraí, a ficha caiu, né? Eu sou pai agora, tenho que parar. Não posso fumar dentro da minha casa. Não posso chegar bêbado. O exemplo que eu vou dar para o meu filho. E ele começou aí a mudança. Ele começou a mudar. E lá do trabalho, Renata, lá do trabalho eu mandava para ela mensagens, uma vez por semana, ou a cada 15 dias eu mandava flores para ela, um cartãozinho com a mensagem, a fim de reconquistá-la. Porque eu pensava comigo, poxa, eu casei com uma mulher para ser feliz, e eu não estou sendo feliz, então eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar para ela
esse meu lado emocional. Eu quero ela para mim, eu quero construir essa família com ela. E fui aos poucos, eu fui cativando ela, eu fui percebendo dela uma mudança, uma leve mudança, até que um dia, né? Olha, realmente, chegou um dia que ela falou assim, eu amo você, pela primeira vez. Depois de quanto tempo isso? Olha, isso, depois de 6 anos, mais ou menos, ela falou pela primeira vez que me amava. 6 anos de casado. O que mudou? O que fez você começar a amá-lo? 6 anos, assim, para falar. Para falar, né? Mas, assim, depois que o nosso filho nasceu, eu fui vendo a mudança nele. E um dia minha mãe falou assim, o que acontece? Não vejo mais ele beber, não vejo mais ele fumar. Eu falei assim, não sei. Aí ela olhou para mim e falou assim, você tá achando ruim? Trate de achar bom. Olha a diferença dele. Para pensar na diferença que ele tem, de como ele é hoje, quem era ele antes. Aí foi onde eu parei, porque, poxa, minha mãe veio e me deu uma bronca. E eu parei, comecei a ver. Aí eu comecei a olhar ele de uma maneira diferente. Aí eu comecei a olhar o Dorinaldo, não o problemático. Quer dizer, você mudou a ótica, a maneira que você começou a olhar. Isso é chave, isso é crucial o que você está falando, porque em relacionamentos onde as pessoas dizem o amor acabou, esfriou, não amo mais, eu nunca amei, normalmente o problema é que a pessoa está olhando para as coisas erradas, está olhando os fatores errados, lembrando as coisas erradas. E quando as pessoas se amam, elas fazem uma decisão de olhar as coisas certas, né? Eu poderia olhar para a Cristiane e ver muitas coisas ruins, muitas negatividades, muitas coisas ruins que aconteceram entre nós, mas eu escolho, por amor inteligente, não olhar esses lados ruins, somente o lado bom. E ela faz o mesmo comigo, né? Então, quando você fez essa mudança, aí começou a despertar um sentimento, foi isso? Exatamente. Porque aí eu comecei a ver, ele não bebia mais. Chegava cedo em casa, no final de semana não saía para o bar. Vamos sair? Sair? Para onde? Não, vamos no parque, vamos levar ele no parque. E amoroso com o nosso bebê, né? Falei, poxa, realmente está mudando. E aí eu comecei a ver, comecei a olhar diferente, porque é fácil enxergar o problema no outro. Mas você parar e ver que você também é um problema, aí já é mais difícil. Não adiantava só ele mudar. E eu comecei a mudar as minhas atitudes com ele. E aí é que é o começo de tudo, né? Você tocou num ponto-chave, ver os seus erros, né? As pessoas não conseguem enxergar, fica só olhando os erros dos outros, cobrando o erro do outro, cobrando e esquece de mudar o seu. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que você mudou em si mesma. Mas para aqueles casais que acham que nunca amaram seus parceiros, estão juntos somente pela aparência, ou pelo dinheiro, ou por causa dos filhos, veja como é possível mudar esse cenário. Isso me faz lembrar até dos gorilas, né? A história dos gorilas. Aquele do livro que a gente fala, né? Nós mencionamos essa história da Diane Fossey no nosso livro Casamento Blindado. Uma mulher que viveu a vida dela estudando sobre gorilas. Dá para ver claramente na história dela que é possível aprender a amar algo que você busca conhecer, que você nunca conheceu antes, nunca amou antes. E é aí que muitos casais erram. Param de se conhecer a partir do dia do casamento. Aí, depois de casado, pronto, param de investir no amor também. Né? Fica aí a dica de filme da Escola do Amor. Pegue uma dessas folhas e finja que está comendo. Se uma mulher conseguiu amar os gorilas, imagine o troglodita do marido, né? E você que ainda está solteiro, avalie as suas expectativas para o futuro relacionamento, viu? Quanto mais realistas elas forem, menos desilusões e menos desgastes, né? Por isso, escolher o seu companheiro ou companheira baseado nos valores que são importantes para você é fundamental. Então, Fátima, como que você mudou? Quando ele chegava em casa, já tinha uma comidinha pronta, a roupa já estava pronta. Mas você não fazia isso antes? Até fazia, mas de qualquer maneira. Não da forma que eu estava fazendo. Com carinho agora. Com carinho, porque já tinha um carinho.
de pegar aquela comida, de fazer, de esperar. Poxa, tinha uma expectativa. Tá chegando. Tá chegando, mas eu não deixava ele perceber nada disso. Chegava, colocava comida, a roupa. Eu fui mudando a maneira de falar com ele. Tudo isso foi gradativo. Isso é aquele nervosismo, né? Isso é aquele nervosismo, isso é aquela irritação, isso é aquela obrigação. Um fato importante que aconteceu foi quando ela me jogou na parede. Ela falou assim, ó, a partir de hoje, ou você muda a sua forma de porque eu bebia muito, ou você não sai mais como filho na rua. Então, foi a partir desse dia foi que eu comecei a mudar. Comecei a enxergar ela com outros olhos, mesmo sabendo que ela estava errada. A renúncia que eu tanto falei agora há pouco. Quer dizer, o que vocês dois fizeram, para resumir, vocês reconheceram os erros próprios, né, de vocês. Começaram a mudar, você deixou de beber, você deixou de ser seca, né, de olhar o lado ruim dele e começou a fazer as coisas certas para o relacionamento com boa vontade, com carinho. E quando vocês fizeram as mudanças pessoais, então o amor nasceu. Com certeza. Né? Com certeza. É o que a gente sempre fala, se você fizer as coisas certas, o amor vai nascer. Mas se você fizer as coisas erradas, que matam o amor, ele nunca vai conseguir nascer. Não. Né? Não. Então, eu queria agradecer vocês pela história de vocês, que é um exemplo, né? 20 anos estão aí, apesar de terem começado mal, mas souberam dar a volta, prevalecer, ser uma família. E hoje muito feliz. Hoje eu não troco por nenhum outro. Tá certo. Hoje eu posso dizer, realmente, nós somos felizes. E que você o ama. Com certeza, amo demais. Amo eu muito. tenho certeza que ele fica muito feliz de ouvir isso. Muito obrigado, Fátima e Dori. Bom, agora chegou aquela hora de ajudarmos mais um casal em crise no laboratório do amor. Kleber, de 26 anos, e Lilian, de 33. Estão juntos há 6 anos, mas são casados há 1. Ela, que sempre gostou de passeios ao ar livre, reclama que ele não sai com ela e que o único passeio dos dois é o shopping. Kleber faz várias reclamações, dentre elas que Lilian não sabe dizer não a ninguém e que muitas vezes o nervosismo dela é incontrolável. Queria saber por que você tem essa mania de fazer caridade com as pessoas, ou seja, emprestar seu CPF para suas amigas. Eu não consigo dizer não, entendeu? Antes de continuar a conversa deles, eu queria que vocês prestassem atenção na expressão corporal do Kleber e da Lilian. Olha só como os dois estão. Cruza os braços aí. Olha só. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: os dois estão na defensiva e estão descrentes do diálogo. Ou seja, ele está achando assim, olha, eu vou falar, mas você não vai entender, você não vai me ouvir. E ela está falando a mesma coisa. Eu vou falar, mas você não vai me ouvir. E isso faz com que eles nem ouçam o que o outro tem a falar. Você pode ver que eles não estão investidos na conversa. Você pode ver que eles estão meio assim, não sei o que vai resolver isso daqui. Eu imagino como deve ser em casa. Se eles estão fazendo isso no laboratório, em casa deve ser muito pior. Isso quer dizer o seguinte, está havendo uma parede de gelo entre vocês. E vocês têm que se tornar mais abertos na comunicação. Tudo que o casal tem que fazer é conversar para resolver os problemas. Se vocês se fecham para a conversa, não há solução para vocês. Então, não só na expressão corporal, não estou falando só de cruzar os braços, mas eu estou falando na mente também. Estejam abertos para conversar, para expor as dificuldades e entender, poxa, a gente é um casal, não há nada demais a gente ter opiniões diferentes, de ter jeitos diferentes, personalidades diferentes. Vamos se acertar aqui. Vamos nos ajudar. Exatamente. Então, sejam mais abertos, vejam o diálogo como uma coisa positiva e, para ser mais positivo, não sejam tão defensivos na conversa, porque é isso que faz vocês fazerem isso. Quando começa, porque você já também dificulta, né? Preste bastante atenção, continuando a conversa deles. Os riscos das coisas, entendeu? E você fez uma situação que me deixou extremamente triste, foi que você comprou para sua colega, não me falou nada e eu só fiquei sabendo quando as contas já estavam vindo. E o pior não é que mesmo depois de ter passado por um problema desses, uma experiência dessas, você voltou a fazer novamente. Se ela não está conseguindo resolver os problemas, as dívidas que estão no nome dela, você acha que ela vai conseguir resolver as dívidas que estão no seu nome? Eu sei, eu já entendi. Da forma que você já brigou, já falou, eu já compreendi. Eu já disse para você que eu não vou fazer de novo. Você não entendeu porque você ia fazer de novo?
não tem... Ele não acredita que ela entendeu, né? Não. Porque ele crê que ela vai fazer de novo. Ela diz que entendeu, mas ao mesmo tempo ela diz que não sabe dizer não para as amigas. Ela não está provando que entendeu, né, Renato? Ela mostra com isso daí um sintoma emocional, um sintoma até psicológico que faz com que ela tenha uma atitude, um comportamento de agradar as pessoas, mesmo em detrimento próprio. Quer dizer, eu vou te emprestar o meu CPF, eu posso até me enrolar com isso, eu posso até acabar me prejudicando com isso, indo contra o meu marido, mas eu vou dar o CPF para você, eu vou te emprestar o CPF porque eu quero te agradar. Há uma coisa mais forte dentro de você do que a razão. Algo mais forte do que o que é certo, que você está preferindo fazer do que o que é certo. Então, esse algo mais forte deve ser uma raiz que vai lá atrás, na sua infância, na sua juventude, em que você pensa que, às vezes, é melhor se prejudicar a título de agradar outra pessoa e ter a amizade dela. Isso mostra uma dificuldade da pessoa se amar, conhecer o seu próprio valor e isso, claro, vai prejudicar e já está prejudicando o seu relacionamento, tá? Então, isso é uma raiz que vocês têm que descobrir e lidar com ela. Aquilo que eu sempre falo para você, temos que dar prioridade às prioridades. E a gente não pode ficar deixando de resolver aquilo que é vital para a gente agora, fazendo coisas que a gente pode deixar para fazer outro dia. São coisas que a gente vai fazer a longo prazo, são viagens para outro país, para outros estados, como você quer fazer, né? O que eu falo com relação a gente sair, passear, são coisas que a gente pode fazer assim no final de semana, né? Eu concordo plenamente sábado. Com você. Mas nem isso você quer fazer. Não, faço sim. Nós fomos no mês passado, a gente foi pro cinema, assistiu um filme, a gente fizemos um lanche no shopping, entendeu? Eu sempre falo com você, minha filha, a gente... Sim, mas o problema é que se depender de você, a gente vive dentro do shopping. Eu falo pra você, poxa, vamos pra um shopping diferente, vamos almoçar num local diferente. Mas você não quer o diferente. Você que fala isso pra mim? Não, você não quer o diferente. Você quer o diferente que seja mais caro. O aniversário agora, final do mês, eu já disse pra você. E você disse que ia me levar pra onde? Pro shopping. Exatamente. Não foi? Não, eu ia te levar pra um outro shopping diferente. Mas não é do shopping. Eu quero ver ar livre, eu quero passear pra outro lugar. Você tem que entender que a situação hoje em dia não tá nada fácil. É só questão de segurança. Você sabe muito bem que esses restaurantes assim ao ar livre, em frente de rua, se a gente não escolher um local adequado, sim, meu seguro... filho, mas se a gente for ficar pensando dessa forma, a gente vai viver dentro de casa. Olha, no começo do namoro, a gente saía mais. Todo final de semana a gente saía. Por isso que hoje eu cobro isso de você. Tudo bem, eu faço até por você porque eu sei que você gosta de sair. Mas particularmente, minha vontade é ficar em casa. O problema é que não tá vendo. Um tema constante na conversa que eu percebi que o Kleber sempre traz à tona é a questão do dinheiro, né? Ele já começa com o assunto do CPF, né? E depois ele fala das escolhas de passear dela que tendem a ser mais caras. Então ele depois reclama que tem certas coisas que não dá para fazer por causa do dinheiro, lugar e tal. Então o tema do dinheiro é um fator muito preocupante para o Kleber. E isso, a Lilian tem que entender que ele como provedor, ele como cuidador da família, do casamento, isso realmente pesa sobre os ombros dele. Mesmo que ela ajude economicamente, cai sobre ele aquele orgulho masculino. Poxa, eu tenho que dar conta do recado, a gente não pode ficar endividado, a gente não pode ficar no vermelho. Então, ela tem que procurar entender isso e realmente tentar equilibrar o orçamento da família. Você vê que, normalmente, quem pensa assim é o mais racional do casal, né? Ele é mais racional, então ele vê os números. Ele tá ali vendo exatamente o que vai faltar, o que vai causar, e ela não quer pensar nisso. Ela quer só passear, ela quer sair, quer dizer, ela é a mais emotiva, vai mesmo pelo que vem na cabeça. Só que os dois têm que ver que, tudo bem, Kleber, você tem as suas razões de não querer gastar, Os né? dois estão certos. Mas ela também tem razão também de querer sair de vez em quando. Não é que vai sair todo sábado para um lugar diferente, porque nem tem
talvez nem tenha tanto lugar para ir assim. Mas eu acho que eles têm que se equilibrar aí. Então, como ele falou, ele prefere ficar em casa. Ele talvez até por uma opção econômica, né? Ou por gosto mesmo, nem é questão econômica. Ele é mais caseiro. Tem pessoas que preferem ficar em casa. Agora, o legal é que ele gosta de ficar em casa, mas ele leva ela no shopping. Ele faz o esforço. Então, realmente, isso é importante, está certo, e você tem que procurar fazer mais. Agora, fazer mais do que agrada a ela. Se ela não é ligada no shopping, ela prefere uma coisa ao ar livre, então você tem que procurar também fazer, às vezes, aquilo que agrada a ela. Aí, como ela... Isso, e como ela, às vezes, também deve ficar em casa com ele. Se ele prefere ficar em casa, ele gosta de ficar em casa, então, Lilian, você, às vezes, vai sacrificar e ficar em casa com ele. O que você quer fazer em casa? Quer assistir um programa, assistir um jogo, quer assistir a Escola do Amor? Então, você assiste junto com ele, né? Então, os dois têm que procurar saber aproveitar as personalidades diferentes que eles têm. Tanto na parte do dinheiro, quanto na parte do passear, do sair, de quebrar a rotina. Então, não é nem de um jeito nem do outro, mas emprestar os jeitos diferentes, né, dos dois. Aproveitar essa diferença, que é o que atraiu os dois no começo. Como ela falou no início, no namoro, eles saíam todo sábado, né? Então, vamos voltar a esse equilíbrio aí do início. Você age como meu pai, né? Você já parou para analisar por que eu ajo assim? Não, porque você gosta de controlar mesmo. Não é questão de controlar. Você é uma pessoa que não sabe resolver as coisas de uma forma calma e tranquila. Você quer brigar, você tem que discutir. Você liga para um call center para falar com a pessoa, é estatístico. Boa parte das vezes que você liga, você briga com o atendente. Mas você já parou para ver? Quantas vezes eu já liguei antes para tentar resolver alguma coisa? E eu não consigo. Mas vai resolver o seu problema se você brigar? Vai resolver, meu filho. Pelo contrário, vai piorar, porque o resultado do seu pedido, da sua solicitação, depende daquela pessoa. Então você acaba até piorando ainda a sua situação. Você é muito estressada. Você tem uns comportamentos mimados que às vezes eu falo com você e você chora. Muitas vezes você não me deixa falar, né, filho? Pouco tempo de casado. Sim. Certo? Sempre fui dona do meu nariz. E muitas vezes você quer impor a sua vontade para mim de uma forma... Sim, é a sua vontade. Não então você precisa enxergar o seguinte, agora somos dois. Dois somos um só. O problema é que você sempre enxerga que o erro só é meu. Não é que enxerga que o erro é só seu. Tudo que acontece de errado, o erro é só meu. Quantas vezes a gente está discutindo de você chegar para mim e dizer que se não está dando certo, né? Que cada um pode ir para o seu lado, né? Você me deixa insegura. Quem muito fala, um dia acaba fazendo, Sim. né? Por que eu tô com você? Você é diferente de todas as pessoas que eu conheci, entendeu? Você era meu porto seguro, que eu posso dizer assim no momento, né? Eu fico desconcertada para falar isso. Você sabe que eu te amo, né? Apesar de tudo, né, das nossas diferenças. Você sabe disso também, que eu te amo. Que é por isso que eu ajo dessa forma. Por que é difícil, Lilian, você falar para ele isso? Tá? Quer dizer, isso aí mostra que é uma coisa que é preciso ser feita mais no relacionamento. Mais vezes, expressar esse sentimento bom. Você expressa muitos sentimentos, Lilian, mas os sentimentos negativos, sentimentos ruins. A sua maneira até de falar, a sua maneira de olhar para ele, a sua expressão, como a gente já falou, corporal, facial, elas frustram o Kleber. O que eu vejo no Kleber é um homem frustrado, um homem que não está conseguindo passar essa parede de gelo que está entre ele e você. Ele não consegue penetrar isso daí. Então ele está frustrado. Por isso que às vezes ele fala, acho que é melhor separar, porque ele não vê progresso nessa relação. E o problema é que ela vê isso como controlar, né? Ela acha que ele está querendo controlar, mandar, ser o pai dela. Só que eu vejo que ele está querendo cuidar dela. Porque o que ele está pedindo ela, por exemplo, num telefonema, né, que você está lá querendo resolver um problema e você perde a paciência no telefone, ele está te ajudando ali. Eu não vejo que ele está querendo controlar você. E você não deve ver aquilo como uma coisa ruim. Você deve ver aquilo como uma coisa boa. Poxa, o meu marido se importa tanto comigo que ele está me ensinando a me acalmar mais, a não ser tão estressada, a não me prejudicar mais. Então, a forma dele, apesar de ser mais novo que você, ele é bem maduro, bem racional. Eu acho que você deve apreciar isso, apreciar mais isso. Aproveitar esse lado dele, porque ela tem pouco.
desse lado racional. Não é que ela não possa raciocinar, mas o mais natural dela é se inclinar às emoções. Então ela tem que aproveitar e ouvir. Ele vai ser a voz da razão para você, Lilian. E você, Kleber, você vê que todas as vezes que você tenta raciocinar, arrazoar com a Lilian, ela se fecha, ela rebate, porque ela pensa o seguinte: você não está entendendo, por isso que ela reclama, é só do seu jeito, você está sempre certo, só eu é que estou errada. Quer dizer, isso é a maneira dela dizer, você não me ouve, você não me compreende. Então, ainda que ela não consiga se expressar exatamente o porquê que ela é uma pessoa tão estressada, porquê que ela faz aqueles favores para as amigas que não deveria fazer, ela não consegue falar sobre isso, que, como eu falei no início, tem uma raiz, mas você, Kleber, tem que ser um pouco mais paciente e entender que esse nível racional que você tenta dialogar com ela não está alcançando. Então você vai ter que descer um pouquinho e procurar entender, vem cá, por que você faz isso? Fala comigo. E ao invés de dar sermão, ao invés de dar uma lição de moral, ao invés de ensinar é assim que se faz, você procura entender para poder chegar no nível dela, entender por que ela está fazendo isso e ajudá-la a amadurecer, crescer, sair desse estado emocional que faz ela cometer tantos erros. E tem mais uma coisinha, mas nós vamos falar na ferramenta que vai cair direitinho para você, Lilian e Kleber. Vamos lá. A nossa ferramenta de hoje é esta. Nunca mencione esse palavrão. Separação. O palavrão é a palavra separação. Como o Kleber às vezes falou aí, né? Ela falou que ele às vezes no momento da frustração no relacionamento, ele fala para ela, ó, se continuar assim é melhor a gente separar. E isso gera o quê? Isso gera insegurança no relacionamento. A pessoa começa a se preparar para uma possível separação. Lembra, Cristiane, nós tivemos esse problema quando numa discussão você mencionou esse palavrão e eu reagi dizendo, ó, nunca mais fala isso, porque a gente pode estar com um problema aqui agora, mas nós não vamos nos separar, nós não nos casamos para divorciar. Quer dizer, eu cortei aquilo ali. E isso foi bom para mim, porque você me deu segurança. Porque, às vezes, na hora, a pessoa, ela fala isso aí para ver a reação da pessoa. Para ver o que ela vai falar. Se ela for falar assim, talvez seja melhor. Ou não, de jeito nenhum. Então, isso foi bom para mim. E quando você menciona isso, você traz para outra pessoa, se ela não tiver essa firmeza, a outra pessoa fica pensando que você pensa nisso. E às vezes você nem está pensando nisso, você só está querendo uma reação. Mas ela fica pensando que você pensa. Então, o grande problema na relação é quando situações geram dúvida. Porque no momento que você começa a ter dúvida da relação, então acaba. O amor começa realmente a terminar. Porque a base do amor é a certeza. O que sustenta o amor é a fé. Ao invés de usar esta palavra, você deve usar outra, a palavra superação. Quando um fala assim, é melhor a gente separar, você fala, não, é melhor a gente superar. Vamos superar isso daqui, porque nós não nos casamos para separar. Então, faça disso uma regra no seu relacionamento. Separação e divórcio não se nomeia dentro do relacionamento de vocês. Bom, sempre dissemos aqui que casamentos felizes são possíveis, só que muita gente só acredita vendo, né? Pois é. Por isso, hoje vocês vão conhecer algumas histórias de conquistas com um começo difícil, mas cheias de felicidade. Daqui a pouco, aqui na Escola do Amor. Sabe aquele casal dos sonhos? Bom, somos nós. Mas olha só, nós já temos comentários lá no Face para a Bianca, conselhos para ela. Você que está acompanhando desde o início, nós lemos um e-mail da Bianca. Ela está casada há 1 ano e o marido decidiu mandá-la embora, dizendo que amava outra pessoa, enfim, ela está precisando de conselho. Nós vamos dar o conselho no final do programa, mas enquanto isso, nós temos algumas pessoas já dizendo para ela o que ela deve fazer. Tem a Simone Oliveira aqui que diz, nesse mundo não temos amigos, primeiro você tem que se amar e se valorizar, pensar em você primeiro, depois esfriar a cabeça e ver se isso é o que você quer. E a Vânia Fonseca, lá de Porto Alegre, gaúcha, ela diz, bah, guria, sei como é difícil ouvir a pessoa que amas falar essas coisas duras, mas o bom é que tu já soube ver que tu estás agindo mal com ele. Então lute por esse casamento, seja alegre, amorosa, gentil com ele, cuide das roupas dele com mais cuidado, seja namorada, amiga, amante dele. Não brigue, por mais que seja ruim a situação. E muita fé.
Beijão aqui de Porto Alegre, é o que a Vânia Fonseca diz. O Sidney Júnior diz lá no Face, perdoe e peça perdão. Comece perdoando, pois quem perdoa liberta quem ofendeu. Interessante isso daqui, Sidney, muito legal. Quem perdoa liberta quem ofendeu. E depois, peça perdão. Não há como qualquer relacionamento neste mundo continuar sem o perdão verdadeiro. Decida mudar e não cobre mudança. Tenha paciência e fé. Fé exige ação. Então, ame o seu marido como a si mesmo, sem vacilar. Eu achei interessante que a maioria dos comentários são positivos. Positivos, né? Exatamente. Quer dizer, são bons alunos, né? Que acreditam no casamento, querem lutar pelo casamento, né? Você pode continuar deixando o seu comentário lá na nossa página no facebook.com/Escola do Amor, também pelo Twitter, que está aparecendo aí no rodapé durante a programação, @TheLoveSchoolTV. Agora, mentiras já são insuportáveis, né? E quando o cara, além de mentiroso, gosta de contar vantagens, aí não existe mesmo nenhuma chance de não ser reprovado no teste. Vamos ver. Valdemar. Oi, Natália. Vem aqui um pouquinho. Será que você pode dar uma olhada aqui nessa apresentação que eu tô preparando? Como eu sou nova aqui, eu fico muito insegura. Mas é claro, minha querida. Inclusive, se chama a pessoa certa pra te ajudar, viu? Eu sou o rei das apresentações. Que cara de pau! Resultados, elogios. Todo mundo sabe que a cabeça do Valdemar tá pra rolar. O cara tá ferrado, vai ser demitido e fica aí se achando. Pô, primo, a gata vale a pena, cara. Ainda mais de você emprestar o carro do tio pra mim, viu? Nossa, aí que eu vou impressionar ela mesmo. Ó, te prometo que eu entrego esse caranga brilhando pra você, melhor do que tava. Oh, e outra coisa, ele não tá viajando? Então, primo, ele não vai nem sentir falta. Beleza? Primo, você é o cara, hein? Cuida bem da minha caranga, hein? Pode ficar tranquilo, sim. Vou te dar uma gorjeta boa pra você. Você acredita que um dia desses eu vim com meu carro esporte aqui, arranhar minha Natalia? Carro esporte. Puxa vida. Quem pode, pode. Luan. Oi, Júnior. Posso falar sim. O que houve aí, meu rapaz? Ô, Malu, como você tá? Meu pai voltou antes da hora e tá perguntando do carro. Inventei uma desculpa qualquer, só que não sei se colou. E você conhece meu pai nervoso, né? Melhor você voltar rapidinho. Júnior, presta atenção. Eu te pago uma fortuna pra você me assessorar nos meus problemas particulares. E você não consegue resolver uma bobagem dessa? Ó, faz o seguinte, larga a mão de ser incompetente, resolve isso daí pra mim, tá? Por favor. Tá louco, meu? O que você tá falando pra mim? Júnior, para com essa conversa fiada agora. Por favor, resolve esse assunto com o senhor Osvaldo. Tá tudo certo, ok? Resolve isso já. Valdemar, que papo é esse, primo? Meu pai vai me matar, eu vou... Eu acho que os dois aí ficam reprovados se ela estava saindo com ele só por causa, né, do que ela pensou lá na nuvenzinha, o carro de esporte, só para quem pode e tal, tanto ele quanto ela. Tem que perguntar por que ele está dando essa informação, por que ela que está querendo tanto me dar essa informação, né? Porque se não tem razão, se você não pediu, então tem que duvidar disso aí. E hoje em dia, com as redes sociais, onde é muito fácil enganar, impressionar com fotos, né? Então, realmente, você tem que tomar cuidado. Agora, é realmente muito triste perceber como as pessoas com casamentos sólidos, no decorrer do caminho, trocam os pés pelas mãos. Isso não foi diferente com o ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, que pôs o casamento de mais de 25 anos a perder quando partiu para uma traição. Ele chegou a ganhar 30 milhões de dólares por filme. Foi governador da Califórnia. Era o símbolo do homem bem-sucedido, o imigrante que deu certo. Tinha uma família estável, invejada por muitos. Mas ficou sozinho depois de um escândalo sexual. O ator acaba de lançar nos Estados Unidos um livro em que conta a própria vida desde a infância.
No capítulo mais polêmico, Arnold dá detalhes do caso extraconjugal que destruiu o casamento dele depois de 25 anos. It's about my whole life. Já uma estrela do cinema, Arnold pediu a namorada em casamento. Ele e Maria Shriver viviam juntos há 8 anos. O imigrante casou com a herdeira da família mais tradicional dos Estados Unidos, os Kennedy. E foi ali que começaram as traições. Arnold conta que teve um romance com a atriz que contracenou com ele em um filme. Depois, houve outros casos. Mas o ator garante, Maria sabia de tudo e perdoava, já que ele nunca foi perfeito. I'm not perfect. Mas alguns segredos ele não contava, como uma cirurgia cardíaca que fez em 97. Maria achava que Arnold estava de férias no México. Ela também não sabia que o marido queria ser político. Em 2003, Arnold se lançou candidato a governador da Califórnia, o maior estado americano, onde fica Hollywood e onde ele mora. Maria só soube da candidatura dias antes do anúncio oficial. A mulher abandonou a carreira de jornalista de TV e saiu em defesa do marido durante a campanha. Até mesmo quando algumas mulheres o acusaram de assédio sexual. Arnold ganhou a eleição. Naquela altura, já tinha cometido a maior traição de todas contra a mulher. Ele dormiu com a empregada da família, Mildred Baena, e teve um filho com ela. Segundo Arnold, Mildred nunca lhe informou que Joseph era filho dele. Foi o próprio ator quem notou a semelhança física entre os dois. Arnold manteve Mildred como empregada da família. Joseph brincava com os filhos de Arnold e Maria. O ator começou a dar dinheiro extra para ela sustentar o menino. Ele nega que o objetivo fosse calar a empregada. Diz que era uma forma de manter a situação sob controle. Quando Maria desconfiou que havia algo estranho, Arnold negou. Mas um dia após ele deixar o cargo de governador, em janeiro de 2011, Maria marcou uma reunião do casal com um advogado. Arnold confessou que era pai de Joseph, já com 10 anos. Maria não perdoou e pediu o divórcio. Foi embora com os 4 filhos do casal. Arnold lamenta ter causado tamanha dor à família. Diz que foi a coisa mais estúpida que já fez. Ele se recusa a falar sobre o filho que teve com a empregada. Diz apenas que cumpre com as obrigações e fica satisfeito com isso. O que adianta, né? Tanta fama, tanto dinheiro, tanto poder e fazer essa besteira aí. Mas é por isso que eu lancei a campanha Homem que é Homem, blinda o seu relacionamento. Como fazer isso? É simples. Comece lendo o livro Casamento Blindado. Você também pode participar dos nossos cursos. A 5ª edição do curso Casamento Blindado vai começar no dia 8 de janeiro. Para que você saiba lidar com as diferenças, Renato e Cristiane ensinam como resolver os problemas que surgem na sua relação no curso Casamento Blindado, a partir do dia 8 de janeiro às 8 da noite. Tome uma atitude agora. Porque no relacionamento, esperar pode significar ver o seu casamento ir por água abaixo. As inscrições vão até o dia 4 de janeiro. Acesse agora mesmo o site www.casamentoblindado.com. Tome uma atitude agora, porque no relacionamento, esperar pode significar ver o seu casamento ir por água abaixo. E você pode comprar o livro online pelo casamentoblindado.com ou nas melhores livrarias do país. Sabe aquelas histórias de amor que a gente só vê no cinema? Com todos os ingredientes que fazem uma história comum ficar inesquecível? Dramas, encontros e desencontros, lágrimas, risos, tudo para no final viverem um amor verdadeiro? Essas histórias foram inspiradas em alguém, saíram de algum lugar. E nós fomos atrás de pessoas que viveram essas histórias e que agora você vai ouvir contada pelos próprios autores. Vamos assistir. Oi, meu nome é Toshi,
Sou o marido da Andressa, estamos juntos há 2 anos. A gente se conheceu no reality em 2010, logo quando ele entrou no reality show. Eu estava namorando com outra pessoa, mas esse namoro tinha só 3 meses. A gente resolveu sair do reality show, ir para minha cidade, conversar com meu ex-namorado, acabar o relacionamento, fazer tudo certinho, começar tudo certo. E eu não tive dúvida em nenhum momento, eu tive certeza que a gente ia ficar junto e foi tudo certinho. Não perdi tempo, rapidinho já peguei um avião, fui lá para Porto Alegre, atrás da Andressa, fiz ela arrumar as malas, pegar tudo direitinho e viemos para São Paulo. Conheceu minha família adorou ele, sempre torceu por ele dentro do programa, viu quem ele era. Meu pai teve tanta certeza de que ia dar certo que ele ficou seguro quando eu vim para São Paulo com ele. E falou, cuida bem da minha filha, por favor. Em nenhum momento eu fui namorada dele. A gente ficou 10 dias na minha casa, em Porto Alegre, e já viemos morar junto em São Paulo, comprar o nosso apartamento, constituir a nossa família. Então ele sempre foi o meu marido. Pedi ela em casamento na frente de todo mundo. Na hora de entregar os presentes, veio o presente da Andressa. Papai Noel trouxe pra ti, Andressa, e tava minhas alianças, as nossas alianças ali. Eu, sem dúvida, cresci muito depois que eu conheci o Tosh. Ela tinha costumes de, enfim, no shopping, gastar muito dinheiro, coisas que todas as mulheres têm, né? Hoje em dia ela não tem isso, ela sabe dar um pouquinho mais de valor pro dinheiro, ela sabe administrar um pouquinho mais o dinheiro dela, as coisas dela. E então ela acaba me ajudando e a gente acaba se ajudando, né? Isso faz com que a gente consiga crescer juntos. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho certeza de que eu fiz a escolha certa, por ter o meu grande amigo, companheiro, 24 horas, a gente trabalha junto, a gente vive junto, a gente treina junto, a gente faz a comida junto, que a gente adora cozinhar. Ela é minha razão de viver. Sabe aquele casal dos sonhos? Bom, somos nós. Cada casal faz sua própria história e cada uma delas é única e inesquecível. O que faz uma história diferente das outras são as situações e os atores principais. Eu sou a Adriana, esposa do Alexandre, e hoje eu vou contar um pouquinho da nossa história. A gente se conheceu, eu tinha 15 anos, uma menina ainda. E quando eu vi assim, eu fiquei, nossa, toda encantada, ele era pequenininho, eu sempre gostei de homem mais baixo, assim, ele é mais baixo que eu. Depois eu fiquei sabendo que ela morava a 2 quadras da minha casa. E aí eu comecei a investir, comecei a conversar com ela, comecei a ir na casa dela todos os dias. Só que a gente não começou a namorar quando eu tinha 15 anos. Ele dizia que ele achava que comigo ia ser muito sério. Então ele ficou namorando com outras, entendeu? Várias outras. Eu acho que ele não conta isso, mas foi isso que aconteceu. Ele viu que eu estava namorando com outra pessoa, ele começou a me ligar, ir na minha casa. E aí eu achava que já não tinha mais nada a ver, sabe? Falei, acho que já não rola mais. Só que ele não desistiu. Ele passou 1 ano, todos os dias, indo na minha casa. Todos os dias. Um dia ele chegou e falou assim, olha, você tá ouvindo o que eu tô te falando? Eu vou casar com você. Eu falava, imagina, vai casar comigo, tá louco? Mais pra frente, depois de muita insistência, quando ela tinha 18 anos, a gente começou a namorar. Essa batalha dele, esse jeito dele ser assim, batalhador e ser muito, muito insistente, isso me conquistou demais. Eu gostava muito de levar ele em restaurantes, então a gente sempre ia para cidades mais longe, assim, de São Paulo, mais sossegado, e ela gostava disso bastante. Todos os dias ele queria me conquistar, entendeu? Então isso eu fui vendo que ele realmente era a pessoa que merecia estar comigo o resto da vida. Fora ela ser linda, né? Pessoa super educada, super batalhadora. Nunca questionei, assim, que ela não pudesse ser minha futura mulher. No dia que eu pedi ela em casamento, a gente estava no restaurante, tomando vinho. E assim, do nada, eu falei isso pra ela e ela ficou super emocionada, chorou. O dia do pedido, exatamente, eu não lembro. Eu sei que a gente fez uma festa de noivado e comunicamos a família toda que a gente ia se casar. Mas eu também não lembro de ter chorado muito, não. Acho que quem chorou foi ele. A gente se adaptou super rápido, porque a gente já se conhecia bastante, a gente namorou bastante tempo, então a gente já sabia mais ou menos o que um gostava e que o outro não. Início de casamento, difícil, não tinha faxineira, não tinha ninguém para ajudar em casa, então final de semana era ralar, limpar a casa, mas muito, muito legal, assim, foi tudo melhor do que eu imaginava.
Tanto que as pessoas falavam pra mim assim, você vai casar? Você é louca. E eu ficava com medo, né? Eu falava, caramba, será? Eu era nova ainda. Eu falei, será que tá na hora mesmo? Mas depois que eu casei, eu falava pra todo mundo, gente, casa é muito bom. Tanto eu quanto ela, a gente sempre planejou ter filhos, né? E a vinda da Pietra, que é a primeira, ela foi uma bênção, né? Que depois veio a Greta, né? A Greta menorzinha, também um amor de criança, espoleta. Aquela palavra casamento começou a fazer até mais sentido depois que nasceram as nossas filhas. Mas a nossa vida como casal continuou tão boa quanto. E eu acho que, assim, fortaleceu ainda mais o nosso vínculo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Todo mundo fala que a nossa família é linda, entendeu? Todo mundo elogia. A gente fez 10 anos de casados e, ao contrário de muitos casais que com 7 anos estão se separando, a gente estava com 10 anos celebrando. Falo que eu casei 2 vezes. A gente casou de novo, fizemos os votos, juramos tudo outra vez. E foi muito mais emocionante do que o primeiro casamento, assim. Então, muito obrigado por terem compartilhado esse momento tão importante da vida de vocês com a gente aqui da Escola do Amor. Que essas histórias sirvam de inspirações para aqueles que sonham com um felizes para sempre um dia, né? Agora, antes de relembrar o que aprendemos hoje, chegou a hora de respondermos a Bianca. Ela já está casada há 1 ano e o marido diz que não a ama mais e quer se separar. Ele também diz que ela não faz nada para agradá-lo e que tem outra mulher melhor que ela. Ela assume que sempre foi mandona e isso atrapalhou muito o casamento. Então, Bianca, olha só, você já mostrou pelo e-mail que você escreveu, nós só temos essa informação, não sabemos o lado dele, então temos que aconselhar segundo o que você falou. Pelo que você mostrou, quando você recebeu a notícia dele, que ele não queria mais continuar com você, você tentou o suicídio. Isso mostra que você está emocionalmente fraca, você coloca uma importância extrema e demasiada no seu marido, e isso faz de você uma pessoa debilitada, incapaz até mesmo de se amar, que dirá amar o próprio marido, né? O que você pode fazer, né, é procurar saber o que ele quer de você. Além de você tratar dessa área que o Renato acabou de falar, de se amar, de se valorizar, né, não colocar toda a sua vida dependente de um homem, você também deve procurar saber o que ele quer de você, o que ele quer que você mude. Se ele quer uma chance, te dar uma chance nesse relacionamento, então, o que ele quer que você mude? E você também deve colocar algumas regras também, né? Porque se ele fica ameaçando, também não é legal, né, Renato? Não é só dizer, olha, fale o que você quiser, eu vou fazer tudo para você não ir embora. Não é isso, porque isso coloca todo o poder na mão dele. E ele não pode ficar nessa situação. Você tem que perguntar para ele, você tem que ser como se fosse um tratamento de negócio. Não é, mas é como se fosse um negócio, porque ele está colocando questão no futuro da relação. Então você tem que chegar para ele e falar o seguinte, olha, tudo bem, eu errei, você errou. Você quer tentar esse relacionamento? Você quer tentar dar uma chance? Então, se há uma chance, o que você quer que eu mude? E está aqui o que eu quero que você mude. Então, nós vamos fazer um pacto, vamos fazer os nossos esforços. Vamos dar 6 meses um para o outro e vamos ver o que acontece. Se não funcionar, então você vai para o teu caminho, eu vou para o meu. Quer dizer, você tem que fazer uma proposta de mudança para ele e exigir mudanças da parte dele e se comprometer com as mudanças da sua parte. Mas não se esqueça que, independente do que ele for fazer, você tem que cuidar de você. Porque você não sabe o que ele vai fazer lá na frente. E você não pode ficar com a sua vida nas mãos dele. Então procure resgatar o seu senso de valor próprio. Busque a Deus, busque fé, porque é isso que dá a você condições de ser uma melhor esposa e uma melhor pessoa. Tá bom? Agora chegamos ao fim de mais uma aula, infelizmente. Mas antes de nos despedirmos, vamos relembrar o que aprendemos aqui hoje. O verdadeiro amor não vem de um sentimento, e sim de conhecer e focar nas coisas positivas da outra pessoa. Há um palavrão que você nunca deve falar no seu casamento: separação. Na hora da crise, em vez de pensar em separar, pense em superar. Só conta vantagem quem não é seguro de si mesmo ou não tem boas intenções. E no próximo sábado, um programa muito especial. Um verdadeiro reality show do casal Lígia e Rodrigo.
Imagine você um casal jovem com 4 filhos pequenos, muito estresse, brigas e a tão odiada rotina. Tem dia que até rola uma briga e as crianças ficam fazendo muita bagunça e ele começa a brigar com todo mundo. Para de gritar! Aí você fica no computador em vez de ir lá ajudar eles. Folgado. E uma entrevista exclusiva com o ator Paulo Figueiredo, casado há 45 anos. O noivo chegou 45 minutos atrasado ao próprio casamento. Quem chega atrasado é sempre a noiva, né? Você não pode perder no próximo sábado ao meio-dia. A gente espera vocês. Curta a nossa página lá no Facebook para ficar informado sobre tudo o que acontece aqui na Escola do Amor. facebook.com/Escola do Amor. Tchau, tchau. Até semana que vem.